Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e da sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás, às 9, com a celebração da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor e abrir o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Eu digo que é sempre um dia glorioso, um dia de muitas bênçãos. Bom, olha o que diz aqui em 2 Coríntios 11:14. Ontem eu falei sobre isso, vamos falar um pouco mais. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Vamos para Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Vamos aqui. Cântico dos Cânticos 2:15. Apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O diabo, ele se camufla muito bem, ele se disfarça. Então, muitas vezes, ele chega através de um pensamento que você acha que é seu, mas você está pensando algo dele. Mas ali já dá, se você conhece a palavra, por isso você precisa conhecer, ter discernimento, você vai ver que aquilo vai contra a palavra e Deus não é Deus de confusão. Então, muitas vezes, é um pensamento, um sentimento. Como, por exemplo, não faz muito tempo, uma das nossas pastoras, presbíteras, atendeu alguém que, sem nenhum motivo, botou na cabeça que quer se separar do marido. Não tem, de acordo com ela, não há nada que ele esteja fazendo, algumas coisas que você vê que não tem relevância nenhuma. A própria pessoa chora e não sabe por quê. Mas ela tem aquele sentimento, ela acha que vai ser melhor, e ela apresenta mesmo as vantagens. Ali está o diabo e ela não estava vendo. O diabo estava atuando para destruir com a família dela. E ela estava cega. Mas ele chegou tão disfarçado que ela não conseguiu perceber. Ela não conseguiu mesmo. Ela estava cega. Mas espera aí. Tanto que ela achava até que Deus estava apoiando aquilo. Agora, onde Deus iria contra? Ele não vai contra a sua palavra. Ele não é o Deus de confusão. Ele não fala uma coisa e agora vai colocar outra em você. Acontece que o mal começou a levar, foi lançando pensamentos e sentimentos, e ela foi alimentando, pensando os sentimentos do diabo, pensando os pensamentos do diabo, sentindo tudo que o diabo ia lançando. Ele foi lançando mil coisas e ele foi levando, e ela se deixou ser levada pelo mal. O mal foi levando a vida dela para um abismo. Olha, preste atenção no que está acontecendo com você. Porque Deus não é Deus de confusão. Talvez você está aí a passos largos
caminhando a passos largos para o abismo. E um abismo puxa outro abismo. Você está ouvindo coisas e você não está vendo mal nenhum e o mal está aí. Conselhos errados. Pensamentos que vão contra a palavra. Situações estão acontecendo que até parecem boas. Muito boas para a sua carne. Mas vai ser devastador para a sua vida. Então, ele chega até você como uma coisa boa, porque um anjo é uma coisa boa. A forma de um anjo é uma coisa boa. Então, ele chega numa forma boa, ele se apresenta de uma forma maravilhosa, perfeita para você. Então, você precisa prestar atenção. Porque talvez você já está caindo, talvez até já caiu. Nessa imagem do anjinho, essa coisa bonitinha, meiga, perfeita, e é o diabo fantasiado, é o diabo disfarçado, camuflado. Ele se disfarça de anjo de luz, ele não vai aparecer feioso para você, monstruoso. Ele vai aparecer bonito, agradável, sedutor. Ele vai trazer algo aparentemente bom para você. E quando ele te envolver completamente, aí ele te destrói. Aí você vê que aquilo era um laço. Mas os laços do diabo normalmente chegam assim, como uma coisa boa. Mas bom não é sinônimo de Deus. E a Bíblia está dizendo que o Senhor efetua tanto o querer como o realizar. Então, o querer significa algo interno e o realizar algo externo. Então, você pode ter certeza, porque a Bíblia diz que o Senhor fala, Ele nos alerta, Ele dá discernimento, Ele dá visão. Só que o grande problema é que às vezes as pessoas optam pelo engano, elas cedem para o engano e elas rejeitam todos os avisos. Então, lá dentro, o Senhor tá colocando algo, está falando com ela, não. Aqui fora, Ele está impulsionando a agir da maneira certa, mas a pessoa prefere acreditar que aquilo não é Deus e aquilo que favorece a sua carne, que parece tão agradável, é Deus. Ela prefere. Quantas pessoas já me confidenciaram que elas, depois de terem caído em laços terríveis, algumas situações até irreversíveis, elas ouviram lá dentro a voz do Espírito Santo dizendo não, mas elas não quiseram acreditar que era Deus, porque elas queriam aquilo. Elas preferiram acreditar que aquilo que parecia tão bom, realmente, aquilo era de Deus, e ignoraram a voz que elas ouviram lá dentro dizer, saia disso, se afasta disso, isso não é para você. Quantas já me falaram, eu ouvi aquela voz dizendo, não, isso não é para você, se afasta disso. Eu recebi aquele impulso para realizar, porque Deus fala, Ele coloca dentro de nós a verdade, e Ele nos impulsiona a fazer, e Ele nos dá graça. Então, Ele opera tanto querer como realizar. Ele coloca dentro de nós o que devemos fazer, e Ele nos dá graça para fazer. Então, quando uma pessoa diz assim, eu não consigo fazer isso. Não, você consegue se você realmente decidir obedecer a Deus, porque Ele nos dá graça para fazer tudo que Ele nos manda fazer. Se Ele nos manda romper com algo, Ele vai nos dar poder para isso. Então, esse querer é a ação de Deus no nosso interior. E esse realizar é a graça que Ele nos dá para fazermos as coisas aqui no nosso exterior. Ele nos dá. Mas o que acontece com muitos é que a pessoa ignora a voz de Deus e todos os impulsos
e ela rejeita toda a graça, o poder que ele está dando para ela realizar o que ela precisa realizar para agradá-lo. E muitas vezes as pessoas caem nos laços das raposinhas. É uma coisa pequena. Agora você já deve ter ouvido que a gente não tropeça em pedra grande porque a gente vê. Então tem um grande número de cristãos que têm tropeçado em pedrinhas pequenas, coisas pequenas. E a soma dessas pedrinhas, dessas coisas pequenas, tem devastado com vidas. É essa coisinha, Deus não liga para isso, Deus não está preocupado com isso, Deus não se importa com isso, para Deus isso não é nada demais. Acha que Deus está preocupado com isso? Acha que Deus vai se prender a isso? Acha. Normalmente eles, isso é pequeno, isso. Pequeno não significa insignificante. Pequeno não significa insignificante. E essa obediência parcial não é obediência, é desobediência. Porque para Deus ou você entrega tudo, ou esse pouco é um grande engano e perda de vida, de tempo. Muitos têm sido enganados por esses disfarces do diabo. Ele chega numa forma agradável. Mas lá dentro, Deus está falando não. E está dando impulso e força para você se afastar. Ele está mostrando. Olha, são as raposinhas que destroem com a vinha florida. Essa vinha florida é a sua vida. E talvez você tenha cedido por um monte de situaçõezinhas que você trata como insignificantes, mas pequeno não significa insignificante. E Deus está te alertando. Ele está falando com você. Cuidado com as raposinhas. Cuidado com essas coisinhas. Cuidado. Casinhas que você acha que são inofensivas. Lembre-se que Deus não é Deus de confusão. Busque discernimento de espírito. Ouça a voz do espírito. Que talvez você está aí envolvida em muitas coisinhas. E a sua vida está indo. O diabo está entrando por esse buraquinho, mas por esse aqui. E o que o diabo faz? Ele mata, ele rouba e ele destrói. Não pense que o diabo começa uma obra de destruição e ele vai parar. O diabo está determinado a nos destruir. E você e eu, nós temos que precisamos estar determinados a não deixar. Determinados a não deixar. O diabo só mata, rouba e destrói. E talvez, se você observar, você tem sofrido vários roubos já. Tem várias situações que já não estão dando certo aí. Que não estão funcionando aí. Que é visível que as coisas não estão indo bem. Mas você talvez está deixando passar, está se enganando. Então você recebeu conselhos aqui muito importantes. O diabo se disfarça de anjinho. Aquela coisa angelical, bonitinha, suave, meiga, inofensiva. Parece tão bom, tão maravilhoso. Que veio para te ajudar para isso e aquilo. Mas, daqui a pouco, se você não tiver discernimento de Deus, prudência, você pode se encontrar num problema, como muitas pessoas se encontram hoje, em situações irreversíveis.
Deus opera tanto querer como realizar. Ele coloca, o querer é o que ele coloca dentro de nós, no nosso interior. E o realizar é a graça que ele nos dá, a força para fazer o que precisamos fazer aqui fora. São as raposinhas que destroem com a vinha florida. Tem muitas pessoas com a vida hoje devastada. E foi uma sucessão de coisinhas, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha ali, coisinhas que foram ignoradas, que estavam sendo feitas, que foram deixadas, e aquilo foi somando, somando. Quando a pessoa acordou, ela já estava com tudo destruído. Ouça a voz do Espírito Santo. Haja com prudência. Busque discernimento de espírito, visão. Ouça a voz do Espírito Santo, porque ele fala conosco. Como eu disse, ele coloca dentro de nós. Talvez você já ouviu, se afasta disso, não, isso não é bom. Eu não tenho isso com você. Não, não. Eu tenho tantas histórias, tantas, de pessoas que disseram, eu ouvi Deus falando comigo, mas eu ignorei. Então, se você já ignorou aquela voz do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, aquela voz interna, que não há dúvida, é Deus falando, te avisando, te alertando, não ignore agora, mais uma vez, a voz do Espírito Santo através desse programa. Faça o que é certo. Deus não é Deus de confusão. Deus é aquilo que está na sua palavra, é lei. Ele não vai contra a sua palavra. Então, uma coisa pode até parecer muito boa, mas se há algo que vai contra a palavra de Deus, Deus não está nisso e não vai terminar bem. Cuidado com as asinhas que você tem deixado entrar. Vá fechando essas aberturinhas. Vá afugentando essas raposinhas, porque elas são devastadoras. Ouça Deus. Deus está falando algo com você. E a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. Não endureça o seu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Senhor te ama. Ele não quer que você pereça. Não diga que você não tem força, que você não consegue. Ele, tudo que Ele nos manda fazer, Ele nos dá graça para fazer. Para de se enganar, porque talvez está confortável para a carne. Vá contra a sua carne, vença a sua carne, mas fica com o que Deus está falando, porque Deus conhece todas as coisas. E Ele sabe o futuro, Ele sabe o que está por trás das coisas, o que está oculto. Talvez você só está vendo isso, mas Ele está vendo tudo, Ele está vendo o que isso vai acarretar para a sua vida, o que vai vir aí no futuro. Mais tarde, talvez, o que hoje é tão prazeroso ou é inofensivo, amanhã vai ser um grande problema para a sua vida. Ouça Deus. Cada um vive suas situações. O diabo vem de uma maneira, vem numa área, se disfarça e atua numa área. Deve você identificar os enganos, as atuações diabólicas, as raposinhas e agir. E Deus vai te ajudar. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Seja muito bem-vindo ao portal Mudança de Vida. Um website dedicado a você e à sua família. Todos os dias trazendo uma novidade. Assista ao programa Mudança de Vida Hoje, Palavra de Vida e Fé com Bispa Cléo, histórias de vida e muito mais. Acompanhe as reuniões ao vivo pela TV Vida e Fé.
Compartilhe com seus amigos. Acesse mudançadevida.com.br. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida, que talvez não está identificando a ação do mal. Ela está achando que esse pensamento está certo, que esse sentimento está certo. Ela está achando que ela tem, o diabo tem colocado como se ela tivesse todo o direito de pensar e de sentir assim. E ela não está se dando conta que ela está sendo roubada. Essa visão, essa maneira de ver, essa cegueira. Talvez ela está cega. Ela está cega. O mal se disfarçou muito bem através de uma situação, de uma pessoa, de um pensamento. Eu não sei. Ele se disfarçou. Talvez ele tenha se disfarçado em forma de algo muito, mas muito bom, prazeroso, quase uma bênção. Talvez ele tenha se disfarçado como uma injustiça, como se ela estivesse sendo injustiçada. Então ela começa a alimentar aqueles pensamentos como se ela tivesse razão. Então ele se disfarça na forma de razão. Você tem razão. Ele convence a pessoa que ela tem razão, ela tem razão, ela tem razão. E aí, Senhor, eu não sei. Eu só peço que o Senhor, nesse momento, ajude ela a abrir o leque, a ver o que está acontecendo com ela, na mente, no coração, na vida, o que está rodeando ela, o que significa essas raposinhas. Esse mal disfarçado de anjinho. Eu não sei. Mas a verdade é que o Senhor opera tanto querer como realizar. O Senhor coloca no nosso interior a coisa certa e nos dá o impulso e graça para fazer o que devemos fazer aqui fora. Então, ela não precisa cair nesse laço, ela não precisa continuar cedendo para essa atuação maligna, ela não precisa aceitar esse engano. Então, eu oro para que os olhos dela sejam abertos, que as escamas caiam, que ela adquira visão. Eu oro para que ela veja o que ela não estava vendo. Eu oro para que ela receba o espírito de discernimento. Eu oro para que ela tenha a visão clara, nítida, dos enganos, das mentiras, da falsidade, do que está oculto, o que está por trás de tudo. Ó, meu Pai, para que ela veja, para que ela não caia em laços que talvez vão devastar com ela. Abra a mente dela, dá um espírito sábio, dá visão, dá discernimento, dá capacidade para agir. Cubra ela com teu sangue, meu Pai, e mova ela para a direção certa. E que toda cegueira, a passividade, a inércia, a imprudência saiam da vida dela agora em nome de Jesus. Essa falta de discernimento, que ela obtenha discernimento e não caia em ciladas. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu peço mudanças radicais na vida de cada um, socorro. Eu peço, meu Deus, que a tua presença seja real na vida de cada um. Eu peço mudanças e respostas para todas as orações. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço que o Senhor venha definir situações, resolver. Talvez tem coisas amarradas, fechadas, que tudo isso seja mudado na vida dessa pessoa. Ó Deus, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Que essas pessoas sejam grandemente abençoadas e enriquecidas e prosperadas. Que vivam uma vida plena, esplêndida e regalada. Uma vida, meu Deus, com abundância. Porque o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. E que cada um desfrute da abundância, meu Pai. Desfrute de uma vida plena. Desperta mais semeadores. Eu oro por mais semeadores, Senhor, porque eu sei que essa atitude de fé leva a grandes recompensas. Então mova mais pessoas com essa disposição, essa fé, para praticarem essa fé e semeando nesse programa. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas com discernimento, com visão, com espírito prudente. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.
Graças a Deus, amém? O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico, onde vou estar amanhã às 9, celebrando a Santa Ceia do Senhor e abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Teremos um dia glorioso. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Venha buscar a Deus, invoque-o, dê prioridade ao Senhor. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém? Dia 2 de julho. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Com a Santa Ceia do Senhor, o muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 2 de julho. Propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Seja dia ou seja noite, seja sol ou seja lua, sejam pássaros ou estrelas, não importa, saia e dê uma olhada. Tudo isso e muito mais foi criado para nós. Então, desfrute, é para você. Irrigue sua vida enchendo-se do Espírito Santo de Deus, e você frutificará. Adquira os livros da Bispa Cléo pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449. Para acompanhar o canal da Bispa Cléo e saber tudo o que acontece, receber notificações e avisos sobre cada novo carregamento de vídeo, você precisa, antes de mais nada, se inscrever no canal. O YouTube possibilita que você realize esse procedimento tanto em dispositivos móveis como aparelhos celulares, smartphones com Android ou iPhones iOS, assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets, gratuitamente.